Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro de Josué, no capítulo 6. Vamos ler versículos 1 e 2. Depois faremos menção a outros. Assim está escrito: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Quando o Senhor encarregou Josué de dar continuidade ao importante trabalho realizado por Moisés, atravessar o Jordão, ir em direção à terra de Canaã e tomar posse daquela terra, entre as cidades que eles deveriam conquistar, estava também a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade com muralhas, com muros, chama-se muralhas, cercada, com portas, uma cidade um tanto difícil humanamente de subjugá-la, entrar para vencer. Mas o certo é que Deus se apresentou a Josué e disse a ele que tinha dado na mão dele a cidade, o rei, os valentes e os valorosos. Então, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. É Deus quem peleja pelo seu povo. Quando Moisés saiu com o povo do Egito e Faraó veio, e o Senhor disse a eles que parasse, que ficasse quieto e tão somente visse o livramento do Senhor naquele dia. Então, de várias formas, Deus sempre esteve à frente do seu povo, assumindo as batalhas do seu povo, guerreando as guerras e dando a eles a vitória necessária. Em várias oportunidades aconteceu isto com os reis e todos aqueles que se colocaram na posição diante do Senhor. Agora estava Josué, estava conquistando as terras que tinham sido prometidas, que tinha sido dada pelo Senhor, mas eles precisavam tomar posse. Eram terras que estavam habitadas pelos povos e, no entanto, precisava enfrentá-la. Mas antes de enfrentar e vencer a cidade de Jericó, Josué recebeu uma palavra de Deus. Não foi uma promessa, foi uma palavra certa. O Senhor disse: tenho dado. Ele não disse: darei na tua mão. Não, ele disse: eu já tenho dado, já está na sua mão. O rei, a cidade, o rei, os valentes, os valorosos, tudo quanto há naquela cidade está na sua mão, Josué. Eu tenho dado a você. E Josué, então, recebendo esta orientação de Deus, começou a regimentar como seria feito esse trabalho. E ele, então, escolheu 7 sacerdotes com 7 buzinas e que estes sacerdotes seriam responsáveis para conduzirem a arca e eles, então, iriam com esta buzina. E no 7º dia, eles deveriam rodear a cidade por 7 vezes. Então ele deu a orientação aos sacerdotes o que iriam fazer e como deveriam fazer, orientando a eles como seriam estas coisas. E nós todos sabemos que eles obedeceram, trabalharam em harmonia, trabalharam em concordância e tiveram um resultado favorável, positivo, porque Deus já tinha dado. Dependia a eles agora somente conquistar, porque a vitória Deus já tinha finalizado com esta vitória. Ela estava de posse deles. Só era agora, então, apossar-se daquela terra. Então nós vamos meditar dentro deste capítulo 6, vencendo as muralhas da vida, fazendo paralelo com Josué, que venceu as muralhas de Jericó.
e as muralhas de Jericó caíram, o muro veio abaixo, eles entraram e possuíram aquela cidade com tudo quanto nela tinha. O que era necessário, ouro, prata e algo precioso, foi levado para o templo. As demais coisas foram queimadas e o povo passou a ser, então, o novo morador daquela cidade de Jericó. Então, nós primeiro começamos a observar, vamos ver em 4 maneiras como é que se pode vencer as muralhas da vida, conforme disse, com base nas muralhas de Jericó. Então, nós vencemos as muralhas que se apresentarem diante de nós quando estivermos à semelhança de Josué. Aqui no versículos 1 e 2, Josué estava em plena comunhão com Deus. Ele estava acessível a Deus. Ele estava pronto para ouvir Deus falar com ele e dar a ele o direcionamento que ele precisava para então seguir dali por diante e assegurar aquela vitória que Deus já tinha colocado nas mãos dele. Então, nós também, à semelhança de Josué, vamos vencer as muralhas que se levantarem sobre a nossa vida. Elas podem não ser de tijolos, de cimento, mas são outros tipos de muralhas que se levantam no intuito de impedir, intimidar, amedrontar e privar a nossa liberdade, mas nós vamos aprender também como vencer estas muralhas. E venceremos quando estivermos plenamente em comunhão com Deus. Para isto, há necessidade de que cada um de nós deixemos o Senhor agir diretamente sobre os problemas que vêm sobre a nossa vida. Jericó era um problema para Josué, mas da comunhão que ele tinha com Deus, ele, conhecendo a Deus, ele deixou que Deus agisse diretamente sobre aqueles problemas. Por quê? Porque Deus, ele tem a estratégia necessária. Deus é aquele que peleja, ele é o guerreiro, ele enfrenta e vence as batalhas daqueles que nele confiam. Então é preciso que Deus tenha liberdade para poder orientar quem está enfrentando aquelas muralhas. Josué estava enfrentando as muralhas de Jericó. Então ele precisava deixar que Deus tomasse a frente. E agora perguntamos: Deus tem liberdade de orientar os seus pensamentos? Ele tem liberdade de orientar os meus pensamentos? Eu tenho a humildade de deixar Deus agir na minha vida? Ou eu quero fazer tudo a meu modo, a maneira como entendo e como compreendo e como algumas pessoas procuram me direcionar? Não. Quem pode e deve nos direcionar é Deus. Ele conhece e ele sabe tudo. Então, deixe que Deus tenha liberdade para orientar os seus pensamentos. E quando os nossos pensamentos forem orientados pelo Senhor, com certeza nós haveremos de vencer as muralhas que se levantarem diante de nós, sejam elas quais forem, não importa. Não é pelo tamanho, não é pela dificuldade. Quando Deus está na frente, tudo se resolve, tudo se detém diante da presença do Senhor. E ele, então, com seu poder, move todas as coisas. Então nós, em primeiro lugar, vencemos as muralhas da vida quando estamos em plena comunhão com Deus. Nos versículos 3 a 5, está escrito assim: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca,
e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Então a estratégia que Deus deu a Josué foi esta: que convocasse o povo para que rodeasse a cidade de Jericó uma vez por dia, sendo que à frente iriam 7 sacerdotes com 7 buzinas de carneiros, e eles iam diante da arca. Deveriam rodear uma vez por dia a cidade de Jericó. E no 7º dia, eles deveriam rodear 7 vezes a cidade de Jericó. Portanto, 13 vezes a cidade de Jericó seria rodeada. Uma vez durante os 6 dias e 7 vezes no último dia. Então, perfazendo 13 vezes. E diz, e será que tocando, quer dizer, só se tocaria no 7º dia, na 7ª vez, ou seja, na última vez. E será que tocando-se longamente a buzina de carneiros, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então a estratégia era esta, porque ele recebeu a orientação por estar em comunhão com Deus. E manifestou então a estratégia, como é que eles iriam fazer isto. Então nós vencemos as muralhas da vida quando paramos no meio dos problemas para conhecer a vontade de Deus. Aqui certamente Josué teve um particular com Deus, Deus revelou a ele como é que ele deveria fazer, e ele passou então a cumprir à risca o que Deus estava lhe orientando para fazer. Então vencemos as muralhas quando paramos no meio dos problemas para conhecer a vontade de Deus, sabendo que o Senhor Deus, ele tem um escape específico para cada situação adversa que se apresentar. Esta era, na verdade, uma situação adversa para Josué. Porém, a estratégia de Deus foi que rodeasse a cidade 6 dias, uma vez ao dia, e no 7º dia rodeassem 7 vezes, e na 7ª vez os sacerdotes com as buzinas tocassem as buzinas, e o povo junto com eles gritariam, e o muro, a muralha, desceria, cairia abaixo. Então, a estratégia de Deus, quer dizer, o caminho para a vitória, ele é específico. Por isso é que nós não podemos ter uma vitória e achar que todas as vitórias virão a nós da mesma maneira que aquela primeira veio. Não. Cada caminho para a obtenção da vitória, ele deve seguir a orientação de Deus. Quando nós entendermos que Deus está no controle, que Deus é quem comanda todas as coisas e que nós precisamos estar atento para poder entender e compreender o que o Senhor Deus quer de nós, então ele vai nos dar a estratégia necessária para que possamos seguir adiante. E ao seguir na orientação que o Senhor nos der, da sua palavra, certamente nós vamos ser bem-sucedidos, porque o Senhor não perde nenhuma batalha. Lembra quando Pedro e os demais passaram a noite toda tentando pescar e não apanharam nada? No outro dia, pela manhã, Jesus se apresentou e ele disse, olha, temos trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas Jesus disse, lançai para o outro lado a rede. Mas ele disse, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando ele lançou a rede, ele pegou tantos peixes no lugar onde ele estava, que jamais tinha pego tantos peixes. Foi preciso chamar um outro barco para os vir ajudar, e os 2 barcos iam quase a pique de tantos peixes. Por quê? Porque embora ele tendo feito e não tendo resultado, quando recebeu a orientação de Jesus, ele disse, sobre a tua palavra lançarei a rede. Foi o que Josué fez. Ele primeiro recebeu
uma palavra de Deus. Depois que ele recebeu, ele passou a agir dentro da palavra que Deus lhe tinha dito. Então, nós venceremos também as muralhas que se apresentarem na nossa vida, quando diante do problema, da dificuldade, nós recorrermos a Deus para conhecer a sua vontade. E quando Deus revelar a sua vontade, ele vai mostrar para nós um caminho específico para a nossa vitória, para cada situação, para cada momento que estivermos enfrentando, haverá um direcionamento de Deus que nos conduzirá em triunfo e vitória. Então, por aqui vemos Josué, primeiro, estava em plena comunhão com Deus. Segundo, diante do problema, ele parou para ouvir a orientação de Deus, como enfrentar aquela situação. Terceiro, nós encontramos nos versículos 6 a 16, está escrito assim: Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem as 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do Senhor que os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordens, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiros, diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Nos 6 primeiros dias, só os sacerdotes que tocavam a buzina e rodeavam a cidade. O povo acompanhava em silêncio. 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor tem dado a cidade. Então veja como tudo foi feito de acordo com a vontade estabelecida pelo Senhor. A estratégia que Deus deu foi esta. Então nós vencemos as muralhas da vida quando executarmos à risca a orientação de Deus, cumprir na íntegra aquilo que Deus nos disser, a estratégia que Ele colocar para obedecermos sem levantar oposição ou questionamento acerca de que o Senhor está orientando. A ordem do Senhor é para ser ouvida, recebida e executada conforme o Senhor disse. Então nós encontramos pelo menos 3 maneiras para se determinar a vontade de Deus. Primeiro, os mandamentos que estão na palavra de Deus. Eles trazem para nós estes mandamentos específicos com relação à vontade de Deus, a vontade revelada, a vontade declarada. Este é o primeiro ponto que podemos conhecer a vontade de Deus para vencer as muralhas da vida. A segunda maneira
nós temos a habitação do Espírito Santo na nossa vida. E ele, então, é aquele que foi enviado para nos orientar, nos dirigir, nos instruir, nos ensinar. Então, quando o Espírito Santo tem liberdade para nos dirigir de acordo com a vontade de Deus, ele vai nos mostrar como executar a vontade de Deus. E a terceira maneira serão as circunstâncias que se apresentarem diante de nós, elas vão dar indicativos e mostrar qual é a vontade de Deus, por onde devemos caminhar. Então, veja o segredo da comunhão com Deus e de estar diante de muralhas que se levantam e buscar a orientação de Deus. Ele vai revelar a vontade dele para a nossa vida mediante aquela situação que estamos enfrentando. Então, tudo isto vai mostrar a vontade e a direção de Deus. Veja que eles foram e fizeram conforme o Senhor Deus havia orientado. Uma vez por dia, durante 6 dias, no 7º dia, 7 vezes, na última vez, na 7ª, quando os sacerdotes tocaram as buzinas, Josué ordenou ao povo para gritar. A partir do momento que o povo gritou, porque Josué disse, gritai porque o Senhor vos tem dado a cidade. Então, ao dar a cidade a eles, esta cidade, então, o muro dela veio abaixo. O muro caiu. Então, nós observamos aqui as muralhas da vida. Nós precisamos, para vencer, confiar na providência de Deus. Os versículos 17 a 24 está escrito assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Veja que Josué tinha dito que cada um ficaria em frente do muro, e quando o muro caísse abaixo, eles entrariam na cidade. E aqui continua dizendo: e tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os mancebos, espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial. Depois que tirou Raabe de lá, diz: porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Então observamos aqui esta quarta condição: vencemos as muralhas da vida quando confiarmos na providência de Deus. Tudo isto foi providenciado por Deus. Então nós precisamos aprender a confiar na providência de Deus. É Ele que provê todas as coisas. Então, para vencermos as muralhas da vida, com base no exemplo da vitória do povo de Israel sobre a cidade de Jericó, primeiro, nós precisamos viver em plena comunhão com Deus. Segundo, nós precisamos, no meio dos problemas, recorrer a Deus em busca de conhecer a sua vontade. Terceiro,
Quando o Senhor revelar a vontade dele para a nossa vida, nós devemos executá-la de maneira plena, não modificar nada, cumprir conforme Deus determinar. E quarto, nós venceremos as muralhas da vida quando demonstrarmos a plena confiança na provisão de Deus para cada um de nós. Que possamos, então, aprender a vencer as batalhas da vida. Quais são as suas batalhas? Qual é o tamanho das suas muralhas? De que forma elas estão se levantando diante de você? Lembre-se que Jericó humanamente era intransponível, mas quando Josué esteve na presença de Deus, em comunhão com ele, Deus tomou a frente e proporcionou a eles a vitória. Quando nós tivermos estas muralhas diante de nós e nos colocarmos diante do Senhor, certamente Deus terá a liberdade para orientar os nossos pensamentos. E quando recebermos a sua orientação, ele terá para cada um de nós um escape específico para cada situação que tivermos enfrentando. E quando cumprirmos a orientação do Senhor, nós desfrutaremos da providência e do livramento de Deus. E a vitória será celebrada com grande alegria, porque Deus é aquele que peleja por cada um de nós, e nós seremos vencedores, vitoriosos, por confiarmos e fazermos de acordo com a vontade de Deus para cada um de nós. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.